Será que a freguesia vai se manter por mais um jogo, por mais um ano? A última vitória do Fortaleza no Clássico Rei foi no dia 1º de abril de 2023. Tem mais de 2 anos que o Fortaleza não sabe o que é ganhar um Clássico Rei. Nessa temporada foram 3 confrontos, 2 vitórias para o Ceará e um empate. E um título cearense conquistado, do Ceará em cima do Fortaleza. E mais uma vez, o mais bizarro é que Vojvoda, a era Vojvoda nos últimos 3, 4 anos, é uma era brilhante, espetacular para o Fortaleza. De classificação para Libertadores na fase de grupos, de classificação para pré-Libertadores, de G4 de Série A, de títulos de Copa do Nordeste, de meter pau lá no São Paulo, no Morumbi, de ganhar do Flamengo no Maracanã, de ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, de grandes campanhas. Logicamente, de uma estrutura melhor em relação ao elenco, né, poderio financeiro, investimentos, mas isso não se concretiza. Esse predomínio que o Fortaleza tem nas últimas 4, 5 temporadas contra o Ceará, no duelo, quem participou mais vezes de Série A? Quem participou de Libertadores? Quem fez as melhores campanhas na Série A? Quem tem o melhor elenco? O Fortaleza sempre ganhou do Ceará nos últimos 3, 4 anos. Na média, né? Lógico. Mas quando você vai para os confrontos diretos, só dá Ceará, meu irmão. Principalmente nos últimos 2 anos, pelo menos, nos últimos 2 anos. Quando você pega o recorte aqui, ó, de 2023 pra cá, o Fortaleza só tem uma vitória, pô. E veja só, a gente tá falando de um Ceará instável pra caramba, que já jogou Série B nas últimas temporadas, na Série A caiu pra Série B, inclusive, e ainda assim o Ceará já meteu uma goleada no Fortaleza de 4-0, né, com gol de Vina e por aí vai. Mas, ó, se a gente pegar o recorte de 2023 pra cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias pro Ceará e 1 vitória pro Fortaleza. E o resto são empate. É um 6-1 no agregado, pô. Bizarro, 5-0 no agregado no caso, né? 5 vitórias a mais pro Ceará. E mais uma vez, no contexto que o Ceará deveria estar sofrendo com a melhoria do rival, de estrutura, melhoria financeira, de boas campanhas na Série A e por aí vai. E Vojvoda, a era Vojvoda. Por falar em era Vojvoda, é o fim da era Vojvoda? Interrogação. Será o fim nessa temporada? Porque assim, eu não vou falar aqui pra vocês que se perder hoje tem que demitir Vojvoda. Mas o trabalho de Vojvoda em 2025 é ruim. Ponto. Não é só problema dele, também é parte do grupo de jogadores, que é um bando de jogadores corpo mole, molenga, frouxos, uma parte deles, mas Vojvoda também não pode ser isentado nesse papel aí não, de uma campanha do Fortaleza ruim na Série A. E assim, Vojvoda contra o Ceará, né? 23 jogos ao todo, 10 vitórias pro Ceará, 8 empates e 5 vitórias pro Fortaleza. E aí voltando aqui para a tabela de classificação, a rodada de certo modo também foi boa pro Fortaleza, né? Se o Fortaleza ganhar, ele passa o Vitória, passa o Santos e passa o São Paulo na tabela de classificação. Só não passa o Vasco pelo critério de saldo de gols. Então a rodada acabou sendo boa até o momento. Para a rodada terminar boa, o Fortaleza vai ter que ganhar. Um empate, eu não acho que é um bom resultado para o Fortaleza, pela circunstância de tabela, né? Um empate não tira o Fortaleza da zona do rebaixamento. Ponto. Só a vitória interessa para o Fortaleza. Já para o Ceará, o empate é um bom negócio. O Ceará vai a 16 pontos. O Fortaleza continua na zona do rebaixamento e continua em crise. Ponto. Se eu fosse torcedor do Ceará, eu acho que eu assinaria esse empatezinho aí hoje, tá? No Castelão. Jogo hoje, 8h30 da noite, transmissão pelo Premier, tá, gente? Então, eu acho que eu assinaria esse empatezinho aí, viu? Que eu acho que não é um mau negócio pro Ceará nessa rodada, não. A diferença do Ceará pro 17º continua em 4 pontos. Isso aí é um bom sinal. O Ceará tem 2 jogos a menos em relação ao 17º. Se empata, vai a 16, abre 5 pontos pro 17º. Eu acho que é um ótimo negócio. Um empate hoje no Castelão. Se vencer, é extraordinário. Vai a 18, abre 7 pontos do 17º. Praticamente ele crava um turno inteiro longe da zona do rebaixamento, com uma folga interessante e com a gordura para queimar com o desenrolar da temporada. E afunda o Fortaleza na zona. E o Fortaleza pode até cair para a 19ª colocação, dependendo do desenrolar da rodada, e a crise aumenta, né? A gente sabe que Clássico Rei, se você vence, você tá no céu. Se você perde, você tá no inferno, tá? Então assim, esse é o panorama aqui desse Clássico Rei. Se o Ceará perder, se coloca muitos pontos de dúvidas. Ainda mais no trabalho da diretoria, no grupo de jogadores, que precisa reforçar mais o elenco, e que Léo Condé escalou errado, e que o modelo de jogo não tá tão bem. Como o Ceará se classificou contra o Sport nas penalidades,
fica meio que maquiado. Uma atuação meia boca, que o Sport jogou mais, criou mais, chegou mais, finalizou mais, mas perdeu gols. E aí as coisas não estão acontecendo pro Sport. Quando joga bem a gente perde, quando joga mais ou menos a gente perde, e quando a gente ganha a gente perde também. É basicamente isso. Já diria o meme de grafite. Então assim, o Ceará, para mim, ele dá sinais de uma queda de certo modo, de desempenho e de aproveitamento. Nos últimos 2 jogos da Série A foram 2 derrotas. E hoje tem um jogo pesado que é justamente o Clássico Rei. E a limitação do grupo de jogadores. O Ceará foi um dos pouquíssimos times que não contratou, talvez o único time que não contratou ninguém na janela. Sendo que é um time que precisa contratar. Não é um time que tem um elenco robusto, de muita qualidade técnica. Não, não é isso. Tem um time que tá bem encaixado, que, porra, o William Machado tá bem, Marlon tá bem, beleza, Dieguinho, Mugni, ok. Mas até o próprio Pedro Raul caiu um pouquinho, parou de fazer gols no recorte recente, na Série A e tal. Começou voando, depois tem um declínio natural aí de Pedro Raul, né? Então assim, o Ceará pra mim já dá sinais de queda de desempenho e de aproveitamento, isso aí tá bem claro, os resultados mostram isso, né? Então é bom abrir o olho, porque se perde hoje, aí a diferença, beleza, continua em 4, mas o Santos com um jogo a menos, a diferença já pode cair para 3, já ficaria uma rodada de distância da zona do rebaixamento. E aí é bom contratar. Os pontos de interrogação para o trabalho de Léo Condé aumentariam, para o grupo de jogadores e da diretoria também. Enfim, aguardar, tá, meus amigos? Aguardar. Ó, prováveis escalações aqui em tela para vocês e um mano a mano rápido também. O Fortaleza tende aí com João Ricardo no gol, Gustavo Mancha, Kusevich, Brites e Mancuso, Lucas Sacha, Matheus Pereira e Pochettino, Breno Lopes, Iago Pikachu e Luceiro. Esse é o provável Fortaleza para o jogo de hoje. E o Ceará? É o lógico, né? O óbvio. Bruno Ferreira, William Machado, Marlon Fabiano Souza e Matheus Bahia, Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni, Pedro Henrique Galeano e Pedro Raul. Eu coloquei um mano a mano geral aí, pegando um pouquinho do momento, barra um pouquinho do que podem oferecer, barra um pouquinho do histórico geral. Para mim, eu acho que é meio que unanimidade que o João Ricardo é mais goleiro do que Bruno Ferreira. Apesar de que João Ricardo não faz um bom ano, como já fez em outras temporadas, já falhou no Clássico Rei num golaço de Mugni de falta, já falhou agora recentemente na Copa do Nordeste num frangaço que ele toma. Então não tá com muita confiança João Ricardo recentemente, não faz uma boa temporada, não faz a temporada abaixo, de certo modo, do que ele pode oferecer, só é pegar a comparação com a temporada passada. Então tá abaixo, mas ainda assim, pelo histórico, eu sou mais João Ricardo do que Bruno Ferreira. Bruno Ferreira faz uma boa temporada, foi muito bem no jogo contra o Sport, pegou pênalti, como sempre, né? Contra o Sport ele pega pênalti. Também na Copa do Brasil, se eu não me engano, é ele que pega um dos pênaltis ali, ou foram 2 pênaltis que ele defendeu contra o Confiança, lá na Copa do Brasil. Faz um bom ano Bruno Ferreira, tá? É um bom goleiro. Não é um supra-sumo de um goleiro, mas é um goleiro bom, vai. Teve algumas falhas contra o Sport, mas foram maquiadas porque o Ceará se classificou. Algumas espirradas que ele deu ali de taco no segundo tempo, alguns bate-roupa aí que ele deu na partida. Mas enfim, no final das contas, conseguiu a classificação aí. E tem mérito dele também, porque naquela cabeçada de paciência ele fez uma defesaça também, né? Bom, dito isso, eu sou João Ricardo no gol. Na zaga, William Machado e Kusevich. Para mim, essa seria a dupla de zaga, colocando o combo geral, histórico, momento, todo o contexto. Lateral esquerda é Matheus Bahia. Faz a temporada melhor do que Mancuso, que joga até mais na direita, né? Na lateral direita, Brits. Eu ainda sou mais Brits do que Fabiano Souza. Brits é mais um zagueiro do que um lateral exatamente, mas eu ainda sou mais Brits. Na volância, eu iria de Matheus Pereira, Dieguinho e de meia Lucas Mugni, por todo o contexto da temporada. Nas pontas, Breno Lopes e Pikachu, e de centroavante Pedro Raul. Pelo momento histórico, contexto geral, eu acho que o Ceará perde, no caso o Fortaleza vence, por 6-5, tá? Esse é o meu mano a mano. Inclusive, ficou muito pendendo aqui o Fortaleza pro lado direito do campo, né? E o Ceará pro lado esquerdo do campo. Bom, veremos, jogaço, tá, gente? Jogaço. É muito imprevisível você cravar um palpite no Clássico Rei, mas o meu palpite é 1-0 Fortaleza, gol de Thomas Pochettino, tá? Logo dele, irmão, tanta gente pra tu palpitar, pois bem, não sei porque eu tô com isso na cabeça, aí eu tô soltando aqui pra vocês que o Fortaleza ganha de 1-0, gol de Thomas Pochettino. Aguardemos, tá? Como é que vai ser a postura do Fortaleza, se vai ter posse de bola, como é que vai ser a postura do Ceará, se vai agredir na marcação pressão, ou se vai esperar um pouquinho mais pra jogar em transição. Eu acho que o Ceará tende a fazer um jogo de mais marcação pressão, e se fizer um gol rápido, aí sim, dá a bola pro Fortaleza e joga explorando os contragolpes, tá? Eu acho que o Fortaleza vai tentar tomar a iniciativa do jogo, até porque precisa mais da vitória
do que o próprio Ceará. Vai ter mais posse de bola, talvez tenha até um volume de jogo maior, mas se isso vai se traduzir numa vitória do Fortaleza ou não, o tempo é que vai dizer. Bom, rapaziada, o contexto rápido da rodada é mais ou menos esse. Essa aqui é a tabela, o Cruzeiro joga contra o Grêmio, aí, tipo, e o Corinthians joga contra o Bragantino, e aí se encerra os jogos de hoje, né, da Série A. Amanhã tem Juventude Sport, que é um confronto aí direto na zona do rebaixamento, que interessa mais ao Fortaleza e ao Ceará do que propriamente Cruzeiro e Grêmio, e Corinthians e Bragantino, tá? Bom, apesar de que o Ceará tá mais próximo do Corinthians e do Grêmio do que propriamente do Juventude e do Sport. Mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Se não, eu espero que sim. Bom, tamo junto, rapaziada. Valeu. Deixa o like, comenta aqui no vídeo quem vai vencer e é isso. Abraço.